Pronto, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel básico. Este é um curso em parceria com a Unisol Rio Grande do Sul e o termo de fomento 902164, tá? Esta é a nossa terceira aula do curso de Excel básico. A gente fez um... Vocês me escutam? Pronto. A gente fez uma atividade, um exercício de casa na outra vez, que era fazer a planilha e deixar com os valores, que hoje a gente ia aprender as fórmulas básicas, né? Eu passei um material lá no grupo, eu não sei se vocês deram uma olhada no material, que é muito importante. Lá já começa a falar de fórmula, e a gente vai trabalhar em cima da planilha também, com essas fórmulas. Eu gostaria de dar uma pincelada em cima do material que eu enviei para que vocês deem uma refrescada na memória, porque eu não sei se vocês viram pela manhã, eu já mandei ontem à noite, quem já viu ontem à noite, enfim. E a gente passa para a planilha. Essa aula vai ser justamente para eu demonstrar para vocês os cálculos, né, as fórmulas simples que é o que está no material, tudo que está no material, a gente vai fazer ela de forma prática na planilha, e para que vocês façam na planilha de vocês, do exercício 2, para que vocês construam essas fórmulas, tá? E aí, a gente leva como dever de casa fazer essas fórmulas na planilha, tudo certinho. E aí, no final, agora dessa aula, já explico para vocês que essa planilha você já tem que me encaminhar para a gente já começar a fazer a correção e saber quem está conseguindo ou não, para que a gente possa dar o auxílio necessário para todos chegar na planilha correta, tá? Eu É, espero que todos tenham lido o material. eu, Só um minuto que eu vou agora. Vera, pode falar. a minha planilha não deu muito certo, vamos dizer assim, os espaços não couberam os valores, daí eu diminuí lá na letra, né? Mas só que eu fui diminuindo, e mesmo assim não foi o suficiente. Algumas colunas, por exemplo, o mês de maio, mês de abril, tem pouquinhas letras, então a coluna ficou mais estreita. Então eu não soube. Aí, quer dizer, eu fiquei com medo de colocar ela mais larga e passar do limite lá. E daí eu fiquei na dúvida. Bom, daí ficou bem miudinho e algumas fica parecendo tipo um símbolozinho que não é os números, né? Enfim, ela está feita, mas não está correta, com certeza. E aí não É sei que se assim, eu não sei se vocês pegaram lá na aula passada como que formata a planilha para ela ficar da espessura dos caracteres que existe nela. Pois é, mas é que assim, ela tem um limite, né? Porque senão ela passa para outra página, não é isso? E daí Então, foi aí que você eu formata. me perdi nessa parte aí. Daí eu fui buscar para ver se tinha alguma foto da tua para mim me guiar, e aí eu não encontrei, porque eu acho que não tinha nenhuma foto do modelo, né? Daí eu fiquei, inclusive já na primeira coluna ali, a enumeração das contas, eu tenho palavras que ultrapassaram o limite, né? Então, em vez de começar no janeiro, eu comecei no fevereiro, que era para caber os valores, né? Então, quer dizer, saiu uma salada meio desconstruída aqui. Tá. Quando você fala passar para a próxima página, você está falando passar para a próxima célula, não é isso? E é, sim, porque quando tem aquelas divisões de página, né, quando tu vai imprimir, tá? Aí, quando tu passa Hum. do teu limite, acaba imprimindo numa página separada, né, numa outra folha, aquele excesso, e é isso que não queria que corresse o risco, né? Não pode fazer isso. Então, é por isso que eu não quis. Você configurou ela para imprimir. No caso, porque tudo que eu for fazer, provavelmente eu vou imprimir, né? Então, já pensando nessa possibilidade. Entendi. Mas aí, pensando nessa possibilidade, tem uma forma de imprimir que é você colocar ela em formato paisagem.
Ah, verdade, tem isso também. Isso, que aí você não reduz muito e você vai imprimir ela, porque como ela é uma planilha mais espaçosa, ela vai nesse outro formato. Aí você não diminui muito, Ah, ok, tá bom. tá bom? Que fica Obrigada. melhor para visualizar, imagina. Vamos lá, eu vou apresentar aqui a aula 2 para a gente passar por alguns pontos importantes, tá, gente? E a gente permanece da mesma forma. Quem tiver dúvida vai levantando a mão, tá? E a gente vai respondendo, tá bom? Eu vou respondendo para vocês. Todos estão vendo? Sim. Ó. Curso de Excel, ambiente Excel básico, aula 3, é um projeto fortalecer a economia solidária e promover a inclusão social, termo de fomento 902164, né? Firmada entre a Unisol Rio Grande do Sul e o Ministério do Trabalho e Emprego, e como a consultoria executora é Focus Consultoria e Gestão de Projetos, tá? Nesse material que a gente encaminhou para vocês, né, ele tem a base de cálculos básicos, que é operadores, referência, operações com conjunto de células e funções. Eu vou trabalhar muito não a escrita, só mesmo a explanação dos desenhos. Se vocês verem esse exemplo aqui, esses primeiros operadores, eles falam dos sinais, do que significa cada sinal, e ele fala também que para qualquer fórmula que você vai fazer, inicia-se com igual. Eu já tinha falado para vocês. Quando você digita o igual, o Excel entende que você quer fazer uma fórmula. Então, automaticamente, se você digitar igual e clicar em alguma outra célula, ele entende que você está pegando aquela célula como ponto de referência para fazer um cálculo, tá? Então, aqui continua a mesma coisa, o sinal de mais é adição, a estrelinha é multiplicação, aqui o sinal de menos é subtração, a barrinha do teclado é divisão, tá? O parêntese aqui, o chapeuzinho, que é o acento circunflexo, é potencialização, percentual é porcentagem, tá? Aqui, depois que a gente aprender a fazer as fórmulas, a gente vai aprender a copiar as fórmulas, entendendo a mesma base. Tudo que Excel vai puxar, ele vai considerar que ele está fazendo uma leitura e vocês vão poder escolher se você quer copiar a célula, se você quer repetir o número, se você quer copiar em célula ou em série. Ele continua a mesma coisa. Puxando-se a célula, ele resgata lá a formatação que está, e se você quiser fazer com que ele calcule, tenha a mesma forma do início, a gente congela a célula para que ele pegue o ponto fixo, e não a variável. Ou seja, ele fica pulando. Quando você puxa ele, ele vai pular para a linha 4, a linha 5 vai pegar o que é linha 5, a linha 6 vai pegar o que é linha 6, linha 7 vai pegar o que é linha 7. Aqui é o intervalo de célula. Quando você vai fazer uma fórmula no Excel, eles ficam esses pontos coloridos, tá? Então, esses pontos coloridos, entende-se que é o intervalo que você quer. O intervalo, ele pode ser fixo, você definir um espaço reto, quadrado, ou ele pode ser variável quando você pega intervalos diferentes. Então, eu peguei aqui no quadrinho 1, eu determinei uma área quadrada aqui, onde ela está toda preenchida com número, e disse eu quero que some. Quando eu digito o igual e escrevo soma e abro um parêntese, ele está me dizendo, eu estou dizendo para o Excel, some esse intervalo aqui e eu fecho o parêntese. Entendendo que é preciso abrir e fechar parêntese, tá? Para selecionar as células, para que ele entenda que é uma fórmula, tá? Os valores, eles vão entre parênteses. Muitas vezes não é necessário colocar a soma. Na aba do Excel mesmo, já existe essa opção de você clicar e ter o ezinho lá, que ele já vem para somar, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo é quando eu quero calcular apenas 2 pontos diferentes, né? Então, eu pego os valores que eu quero calcular B, aqui está B2, lembrando que, como a gente sempre diz, a coluna aqui é onde tem os números e a linha a coluna é onde tem as letras e a linha é onde tem o número, tá?
Então, estou calculando aqui a linha 2, a fórmula ela entende primeiro a coluna. Então, ela vai ser sempre a letra e depois o número. Então, eu estou calculando a coluna B, linha 2. Celiane, eu, em vez de clicar aqui na célula, eu posso digitar? Pode. Se eu identificar aqui que eu quero isso, eu posso simplesmente só escrever a fórmula, eu não preciso usar o mouse, como eu falo para vocês. Não é necessário usar o mouse, eu vou clicar, é igual, soma, abre o parêntese e eu identifiquei que eu quero a coluna C. Aí eu coloco C, eu quero a linha 3, coloco 3, dou 2 pontos, já vou para o próximo intervalo que eu quero, tá? As referências fixas, né, que são os textos e relativas, que é onde a gente vai aprender a fazer fixa de referência em fórmulas. Acho que vocês leram isso, né? Que a gente vai aqui congelar as fórmulas, né? E aí tem aqui exemplos passíveis de combinações, né? Então, para mim congelar uma célula com a fórmula que eu quero de referência, se eu quero a referência D para todas as fórmulas, eu congelo ela com esse cifrão aqui de reais, tá? Mas somente é possível congelar a coluna, tá? Nessa fórmula aqui, ó. Fixa a linha e a coluna. Quando eu coloco um antes e um depois da coluna, eu vou fixar a linha e a coluna. Ou seja, quando eu puxar a fórmula, ele vai entender que eu vou pegar daquela célula lá e não vai ser possível arrastar em série, tá? Quando eu coloco o cifrão antes da coluna, aí aqui fixa apenas a coluna, permitindo a variação das linhas, tá? Quando eu coloco aqui o cifrão depois da referência da coluna, fixa apenas a linha, permitindo a variação da coluna. E aqui, quando eu não coloco nada, eu não estou fixando nada, tá? Que geralmente não, a gente só usa quando tem um valor de referência que a gente precisa pegar esse valor de referência e replicar para todos os cálculos que eu vou fazer. Esse exemplo aqui, a taxa é 2%. Então, de cada item desse, eu preciso calcular uma taxa de 2%. Eu preciso fixar, primeiramente, essa linha e essa coluna, que é a coluna C, linha 2. Eu fixo ela, como está aqui, tá? Na primeira alternativa aqui, explicação. E aí, quando eu fixo ela aqui, eu posso puxar essa fórmula, que ela vai entender que eu estou sempre pegando esta referência, tá? Ela vai pegar isso como referência, que eu congelei, e os demais ela vai fazer em série, tá? As funções, né, que são os comandos para executar as fórmulas. As categorias de funções são funções financeiras, calcula juros, rendimentos de aplicações, depreciação de ativos e etc. As funções matemáticas e trigonometrias, calcula raiz quadrada, fatorial, seno, tangente, etc. As funções estatística, calcula a média de valores, valores máximos e mínimo de uma lista, desvio, padrão e distribuição e etc. E tem funções lógicas, que compara as células e apresenta valores que não podem ser calculados com fórmulas tradicionais, tá? A que se mais usa aqui, principalmente para a gente que vai fazer essa parte financeira de gestão, é as funções financeiras, tá? Aqui são as funções matemáticas, as funções de soma. Esta é uma função matemática que soma todos os números em um intervalo de célula, que é o que eu expliquei para vocês. Aqui está o exemplo. Eu tenho uma coluna C preenchida de valores da linha 3 até a linha 8, e eu quero somar aqui na linha 9 quanto custa. Tá? A gente sabe que se a gente selecionar o Excel lá na barrinha embaixo, no canto superior direito, vai me dar o valor,
Mas se eu quiser ter ela aqui para fazer a apresentação, eu tenho um ícone no Excel que eu vou clicar e ele vai selecionar todas essas linhas automaticamente. Se alguma dessas linhas aqui, se a linha 5 estivesse vazia, a fórmula, essa formulazinha aqui, essa autossoma, que é o Ezinho, ela não puxa, ela só puxa até onde tem esse intervalo. Ela entende que existe uma quebra ali e ela não passa para o próximo. Se não tiver preenchido, ela não pega. Ela só vai pegar as linhas que estiverem preenchidas. Se a linha tiver preenchido com o número e alguma outra coisa que faça a interferência da fórmula, aqui embaixo ela vai dar uma mensagem de erro chamada valor. Toda vez que aparecer valor, vai entender-se que existe uma célula que não está padronizada com números, viu? As funções matemáticas, né, que são função multi, esta é uma função matemática que multiplica todos os números dados como argumentos. Assim como a gente tem a soma, a gente tem o multi, que é a multiplicação, viu? Funções de data e hora. O Excel possui funções que permitem trabalhar cálculo com datas. Hoje, se você botar hoje e coloca o parêntese e seleciona um intervalo, ele retorna a data atual do sistema. O agora, com o parêntese e um intervalo das células, retorna a data e a hora do sistema, dia da semana, né? Então, você vai escrevendo isso e vai colocando o intervalo, ele vai te dando já, em vez de você escrever, ele já vai te dando as respostas corretas, tá? Aí, aqui é o exercício, depois a gente vai fazer esse exercício, e aqui também é o resultado final, tá bom? Vamos para a parte prática. Primeiro slides aqui. A apresentação das... Vamos lá, quem tem a planilha pode abrir. Pode deixar já no pontinho aí da gente começar a fazer os cálculos, viu? Ó, eu preenchi a minha planilha, coloquei o meu nome, coloquei a data, que foi da aula anterior, tá? Se vocês perceberem, aqui tem uma linhazinha pontilhada. Toda vez que tem essa linha pontilhada é porque identificou que está passando da margem de impressão, tá? Aí, passando da margem de impressão, acontece, né, que foi falado aí por Vera, que quando vai imprimir, ele vai para 2 páginas. Aí, essa configuração de impressão, a gente consegue fazer aqui em layout da página, viu? Em layout da página, a gente vai lá e, ó, paisagem, configura a página aqui, ó, em vez de eu colocar 100%, eu coloco 95%, ou deixo 100%, venho, diminuo a margem aqui da direita e da esquerda, para pegar, tá? E também a gente consegue fazer isso na área de impressão, tá? Que eu posso definir uma área de impressão, posso selecionar aqui e clicar aqui, ó, definir área de impressão, viu? Aí ela define para mim que eu quero imprimir essa área e automaticamente, quando eu for imprimir, ela ajusta para que saia do tamanho correto, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, para a gente colocar valores bem quebrados, para a gente trabalhar aquele que a gente falou, que é a formatação dos números. Então, vocês podem ver aqui que eu não formatei o número com a moeda, formato número de contabilização. Ela está contábil, mas não está com a cifrão aqui, ó, com a identificação da moeda, porque eu não coloquei. Quem quiser colocar, pode colocar, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, a gente ia preencher menos o total e o saldo, que é para justamente a gente fazer a fórmula. Aqui nessa planilha, a gente vai trabalhar justamente a soma, né?
a adição, e a gente vai trabalhar também a subtração, porque a gente vai ter um total de despesa, vai ter uma entrada de receita, e a gente vai saber quanto que sobra no final, que é o saldo. Ao mesmo tempo, a gente vai saber durante um ano quanto que eu gastei em cada conta dessa, tá? Então, pronto. A gente vai começar por aqui, o total, na linha 13. Igual eu falei para vocês, ó, aqui, esse Ezinho, meio estranho, quadrado, triangular, sei lá. Você, quando clicar nele, ele te dá uma opção de atalho, ó. Então, a soma, se você a soma, abre o parêntese, out, mais é igual, tá? Ó, totalização automática, o total aparecerá após a célula selecionada. Se eu quiser, eu posso clicar aqui sem precisar selecionar, ele vai automaticamente me dar. Ou eu posso selecionar de baixo para cima, ele também vai me dar automaticamente. Para a gente aprender isso digitando, eu vou digitar é igual, é igual, desculpa, soma. Ó, ele já vem um monte de sequência, ó. Isso aqui tudo são fórmulas, tudo que tem FX significa são comandos que a gente pode fazer para que tenha um resultado de várias formas. A soma, abre o parêntese, aí eu digo que intervalo eu quero que some. Como eu falei para vocês, eu tenho a opção de pegar o mouse, arrastar até o final e fechar com parêntese, ou eu tenho a opção de digitar. Então, qual é a coluna que eu quero? Coluna B. Qual é a linha que eu quero? A linha 6. Pronto. Aí ele deu aqui, ó. Toda vez que vocês forem digitando, ele vai explicando para vocês. Só não fala o Excel, mas ele vai dizendo todos os comandos que você precisa fazer. Aí aqui ele diz, ó, ponto e vírgula. Botei ponto e vírgula. E já ficou em negrito o meu próximo passo. Qual é o meu próximo passo? Qual é o intervalo 2? O meu intervalo 2 vai ser coluna B, linha 12. Desculpa. Se eu botar ó, vocês viram? Ponto e vírgula, ele seleciona células diferentes. Tem que ser o doble ponto, não é? É. Aí você coloca 2 pontos, bota B12. Vocês viram a diferença? Toda vez que eu quiser somar separadamente, eu vou botar ponto e vírgula B7, B8. Isso é errado? Não. Se quiser ir digitando desse jeito, pode, porque você vai pegar um a um, o resultado no final vai ser o mesmo. Se você quer pegar intervalo, coloca 2 pontos, B12. Peguei o intervalo completo. Sem precisar selecionar com o mouse, simplesmente digitando. A gente vai usar aquela formazinha que é de arrastar. Vou clicar aqui também, ó, no canto esquerdo ou no canto direito, vai aparecer a cruzinha bem escura. Ô, Celiane, Se arrasta. Celiane, Oi. quando numa soma, porque é claro, eu vou procurando, é bom a gente aprender todas essas dicas todas, mas lá na soma fica muito mais fácil somar as colunas e vai dando o total, tá? Eu acho mais prático, né? Porque a gente está sempre apressado. Mas às vezes eu observo que uma das colunas fica tipo hashtag, entendeu? Ela não soma, às vezes acontece. Se ela não está somando, ela tem alguma interferência, seja na formatação do número, tem que dar uma olhada se o número tá digitado correto, ou se você está pegando, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e colocar C5. Não, eu nem botei fórmula. Eu achei muito mais fácil. Eu pego, ó, veja a tua coluna lá, julho.
Na tua coluna que tá Julho. 2000, cadê? 2048. 0,41. Se tu for lá na soma lá e já somar, ela aparece a soma total, entendeu? Ela aparece assim? Tá vendo aqui, ó, exatamente, ó, ela apareceu exatamente assim, como fosse hashtag. Pronto, isso aqui significa que o tamanho da célula não está de acordo com a quantidade de número. Aí, o que, que a gente faz? Formatar, Tá, autoajuste da largura da coluna. tá, entendi, Tá vendo? autoajuste. Por isso que ela não estava dando, certo? Isso. Agora, se aqui está escrito... Vou ver se ela vai pegar aqui a soma. Eu quero dar uma soma de Mesmo erro assim, para ela não deu, vocês. ficou como nome. Ficou assim, como nome. E não somou. Pronto. Ela não somou e ficou Deu nome. nome? É. Significa que a sua fórmula está errada. Tem alguma coisa Mas na eu sua nem fiz a fórmula, que eu está nem errada. fiz. Eu nem cheguei a fazer fórmula. Eu fui logo na soma, lá onde tem a soma da coluna e pronto. Você selecionou, você clicou nesse Ezinho aqui ou não? Isto, e aí soma. É que muitas vezes, quando você clica nesse Ezinho aqui para somar, ele às vezes não seleciona aqui. Ele dá apenas isso. É. Entendeu? Aí automaticamente vai aparecer isso. Encontramos um problema nesta fórmula. Ele nem disse. É igual ele 1 mais só... 1. Abra a sua fórmula, clica aí e veja o que tem aqui, ó. Quando você clica aqui na fórmula, ele te aparece aqui, ó. Tá vendo? Ele só aparece o sinal de igual, né? Aí vem J12, tipo J120MA, entre parênteses L12. Então, mas ele está com alguma A linha fórmula. está certa, tudo bem? Linha 12, que é onde está o total. Uhum. Mas ele não somou a coluna onde vai do 6 até o 11, né? Como os outros, Tá. entendeu? Você arrastou, pega a do lado aqui de junho e arrasta para julho. Arrastar para julho. Uhum. Tá. Sim, ela repete o valor. Tá, aí aqui embaixo tem um quadrinho que você tem opções de autopreenchimento. Você quer copiar a célula, quer preencher formatação, o que você quer fazer? Não, tudo bem. Só me chamou a atenção, claro que se eu fizer, eu somar, Isso. eu posso digitar, não tem nenhum problema. Isso, ó, o que acontece é, uma fórmula de Excel, toda vez que der nome, ficar com nome, ela tá errada. Ela tá errada o seguinte, ela tá a fórmula, mas ela não tá de adição, e aí ela não consegue encontrar nada. Ela contém todos os intervalos para fazer uma fórmula, mas ela não tem nenhuma, como diz, ela nem tá para adição, nem para soma, sabe? Nem para subtração. Sim. Aí ela dá esses nomes de erro. Então, isso tá? pode acontecer numa coluna que está igual, ela tá. pode acontecer aleatoriamente. Pode sim. Ó, a tua tá J12, não é isso? Agora não, porque eu arrastei, tá? Eu arrastei. Mas no outro que eu tentei, só deu tudo zero, que eu fui a soma e ele só apareceu zero. Aí Olha agora... aqui como a minha deu. Hum. A minha deu valor. Ó, eu coloquei simplesmente é igual J12, L120. Quando eu clico em igual, ele está me dizendo que eu preciso fazer uma operação, que é justamente uma função que eu estou fazendo, e aí eu preciso de 2, 1, 2 ou 3 ou mais intervalo.
Uhum. Eu coloquei o J, coloquei um intervalo, coloquei o segundo. Só que eu não estou dizendo o que eu quero encontrar. Eu não estou dizendo que eu quero uma soma, eu não estou dizendo que eu quero uma subtração, uma multiplicação. Então, ele vai dar o quê? Ou ele vai dar esse problema seu, ou ele vai dar aqui, ó, valor. Ou seja, eu não sei o que você quer procurar, porém tem a característica de um cálculo, de fazer um cálculo. Então, aqui, se eu coloco aqui que eu quero, ao invés de eu colocar o ponto e vírgula, eu colocar o mais, ó, eu preciso colocar alguma coisa que eu identifique que eu quero somar. Se eu não coloco aqui o sinal de mais, eu posso colocar aqui o nome soma Sim, e fechar. Entendeu? sim, sim. Não, eu levantei porque eu sei que acontece muito isso, sabe? Só para ajudar a gente Isso. a refletir. E toda vez que acontecer, presta bem atenção na fórmula. Alguma coisa tem errado. Se não tem nessa fórmula, na fórmula, tem na célula que você está pegando como intervalo para fazer o cálculo, sempre tem. Viu? Ou na Às vezes. digitação dos números, né? Isso, ou na digitação dos números, viu? A gente fez uma tabela de orçamento junto, a equipe, né? E aí nós tínhamos esse problema, que não somava, dava erro, dava erro, dava erro. E aí a gente perdeu muito tempo tentando identificar onde estava o problema, e ele estava ou o ponto no lugar da vírgula, ou o ponto, tipo, quando era 1000, era 1000 ponto, depois vírgula 00, ou era espaço. E o espaço é difícil você identificar se você não tem uma prática diária. E o espaço é mais quando você copia e cola um valor de outro lugar, muitas vezes ele pega um espaço. Aí vem com o espaço, e aí como você está copiando de outro lugar, ele entendeu que aquele espaço faz parte, aí fica aqui. Se eu for colocar aqui, digitar espaço aqui para vocês, ó, não vai dar em nada. Mas se eu pegar um número, principalmente do Word, copiar e colar, e tiver o espaço do Word, quando você jogar aqui, ele vem com espaço. Vou colocar aqui. Aí, o que acontece? Ele lê esse espaço como se ele fosse um caractere também, como se tivesse digitado. E aí, a interferência que dá. Viu? Às vezes é a falta de um ponto, ou o ponto no lugar realmente da vírgula, ou depois. Se você colocar aqui um ponto depois, ver se ele vai pegar essa fórmula dele. Tá vendo? Eu coloquei, olha bem o total. Eu coloquei um ponto depois de 750. Se eu botar ponto 34. A fórmula não pegou o ponto 34. Ela tirou. E ela não disse assim, ó, está errado. Porque não está errado. Ele tem o formato de número, ele só tem o ponto. Então, não está errado. Ela só fez o quê? Esse daqui não pertence à soma. Ele não tem o mesmo formato dos outros. Então, ele não pertence à soma. Ou seja, eu vou tirar ele. Então, aqui, ó, deu 34. Se eu tiro o ponto do 34, ele soma. Nem todas as vezes funciona assim. Muitas vezes aqui, eu colocando o ponto lá e digitando alguma coisa, ele vai dar um erro. Ó, mesmo colocando a letra, ele tá entendendo que eu tô retirando isso, tá? Se eu digitar um nome aqui também, ele vai retirar. Ó, e ele tá no mesmo intervalo. Às vezes, ele coloca como uma mensagem de erro. Seja nome, seja valor, ele vai dar uma mensagem de erro. Aqui não. Aqui ele já está identificando que isso aqui não é uma soma. Não está com
configurado, né, com a configuração de contábil, né, de números, então ele automaticamente está tirando. Mas nem sempre é assim. Por isso que é importante prestar bem atenção. Qualquer erro de digitação dá problema na forma. E é como eu disse para vocês, o Excel, ele não erra. Pode bater 50 mil vezes, porque algum erro tem. O Excel não erra. Tá? Ou você erra em fazer a fórmula, ou você erra na digitação. Mas o Excel em si, ele não erra. Se você colocou um intervalo para ele somar, ele vai somar aquele intervalo. Viu? Se deu erro é porque existe, é porque realmente tem alguma, não somou a algo de errado, tá? Ó, aqui eu puxei e aí, ó, veio toda a soma. Toda a soma. Se você pegar a fórmula 1, tá B. Quando eu puxo, ó, automaticamente vai para C, para D. A mesma coisa serve quando eu vou copiar, ó. Se eu não quero puxar, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então, quando eu puxo para outra célula, identifica que eu quero somar aquela coluna, não quero somar a coluna anterior, independente se eu estou copiando ou se eu estou arrastando. Tá? Não consigo arrastar, Celiane, meu mouse está com problema. Pronto, dá um Ctrl C, seleciona aqui com a setinha até o final, dá um Ctrl V. Certo? Aqui a soma simples. Essa mesma forma aqui de somar, a gente usa aqui, ó. Na coluna N, no total. Então, posso ter a opção aqui. Quando eu vou clicar no Ezinho, ó, ele já seleciona. Eu vou fazer, ó, vamos fazer de conta que aqui eu peguei o mês de julho e não digitei nada. Eu vou somar. Tá vendo? O Excel, ele diz, pronto, aqui existe, foi só aqui existe uma célula em branca, eu não posso calcular a partir daqui. Então, só posso calcular até aqui. Ele não calcula. Ele só calcula até onde está preenchido. Então, se eu quero somar alguma linha ou alguma coluna, e nessa linha ou nessa coluna tem uma célula em branco, você precisa selecionar e dar o comando, senão ele não identifica. Vamos lá. Se eu selecionar aqui e der o comando, ele soma todo. Se você ver, ele somou da B6 a M6. Eu não seleciono, ele me diz, ó, só posso ir até aqui. Certo? Pronto. É igual a soma, abre parêntese, meu intervalo é B, que é a coluna B, linha 6, 2 pontos, que eu vou pegar um intervalo extenso, tá? Até a letra M, 6. Arrasta até aqui o final. Posso arrastar até o final? Pode, vai dar a mesma coisa. Aí deu, duas coisas aconteceu aqui. Uma, essa célula aqui da 13, da linha 13, que é a total, ela perdeu a corzinha dela cinza. E aí tá ainda com aquele formato do que o Ademar falou. Quando você quer configurar a célula, antes de você fazer qualquer outra configuração, você precisa vir aqui, nas opções de preenchimento. Qualquer comando que eu der, perde essa opção de preenchimento. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu quero ela com a cor cinza. Eu puxei ela total, mas eu quero ela com a cor cinza.
Peraí, tá? Agora ela não veio. Peraí, que ela tem que ir com a formatação. Deletar. Aqui não tá dando a opção de dar formatação. Ah, não, minto, desculpa, gente. Nossa, que branco. Ó, eu preenchi, e quando você preenche, ele tá te dizendo o seguinte: eu estou pegando a fórmula e a formatação desse primeiro aqui, da linha 6. Aí eu digo assim, bom, eu não quero a formatação eu quero que fique igual. Aí eu boto preencher sem formatação. Ele preencheu, permaneceu cinza, tudo, só que aqui ele não coube o número. Vou formatar, autoajuste da largura da coluna. Foi. Aqui, esse tracinho significa que não existe valores a ser calculados aqui nessa coluna. Ou ele está zerado, que é isso. Ou se eu colocar aqui zero, permanece a mesma coisa, ó. E se eu não disser, não colocar nada, escrever nada, ele entende isso, ó. Não tenho o que calcular, tá tudo zerado. Certo? Mas aí ele fica a fórmula. Ó, se vocês verem, a fórmula tá aqui, ó. Quando eu for fazer aqui o saldo, aqui ele vai automaticamente preenchendo. Qual é o meu saldo? O meu saldo é a minha receita menos a minha despesa. A minha despesa é a linha 13 e a minha receita a linha 14. Eu quero saber qual é o meu saldo. Então, é igual a minha receita menos o total das minhas despesas. O outro. Arrasta. Tá aqui o meu total. Tem alguém com a mãozinha levantada? Vou ver aqui. Não. Todo mundo entendeu? Consegue fazer? Ótimo. Fechamos esse exercício, né? Esse exercício aqui, vocês vão mandar lá no grupo, tá? Que eu vou colocar a observação do que tem que ser feito, qual que tá correto, qual que não tá, o que tem que ajustar e devolvo para vocês. Tá bom? Posso ver a fórmula de novo, Siliane? Pode. Você quer qual a fórmula? Essa daqui do Isso. saldo? Sim, Pronto. O saldo é o total de receita menos a despesa. Então, o que eu quero calcular? O meu saldo é a minha receita, sinal de subtração, menos a minha despesa, que é o total. Dá Enter. Tá? E arrasta. perfeito. Aí aqui, como a gente já tinha arrastado, ele vem completo. Ele já vai somando automático. Essa é a planilha preenchida do exercício. É a que vocês vão me mandar. Tá bom? Para fazer a correção, certo? E agora a gente tem uma outra planilha na atividade de vocês. E ela tá muito bonitinha. Vamos trabalhar já em cima dela que vocês vão ter bastante dúvidas agora. Vamos lá. Essa é a planilha.
Ó, naquela mesma lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer na mesma planilha que a gente estava trabalhando, tá? Para a gente ter todas as atividades em um só. Ó, aqui, no nome da Plan 1, se você clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer essas opções. Então, você vai renomear e você vai colocar exercício, aula, opa, aula 2. Pronto. Nós vamos agora para o exercício da aula 3. Eu vou clicar no mais aqui. E aí, vou colocar aqui, nomear, exercício, aula 3. Aí, no exercício da aula 3, a gente vai ver. Peraí que eu fechei aqui. E, ó. Essa é a planilha. Aqui é um orçamento de festa, né? Nós estamos pegando o intervalo da coluna B até a coluna F, somente, tá? E ela vai até aqui, até a linha 19, tá? Aqui a gente vai colocar os valores desse jeito, do jeito que tá aqui. E a gente vai fazer os cálculos, tá? Começando pela data. A data é igual a hoje. A letra A tu deixou livre. Isso. A coluna A tá livre. Tá livre. Linha 1 também tá livre, É, tá? sim. Beleza? Porque na hora de imprimir, quando a gente deixa o espaço assim, ela fica melhor para imprimir no meio, para que você não tenha que configurar a margem. E até mesmo para você visualizar, porque você visualizar ela já no canto, é mais organização, viu? E também para vocês treinarem um pouquinho aí, tá? Então, aqui a gente vai fazer esse orçamento da festa. A fórmula aqui para hoje, viu? Aqui é sempre a soma. É a soma? Não, desculpa. É a multiplicação aqui, tá bem pequenininho para mim. Aqui eu estou dizendo que é o C, 7, que é a quantidade, vezes o E7, que é o valor unitário, porque eu preciso chegar no meu valor final, no total. Lá a gente somou tudo. Aqui a gente precisa saber, de acordo com a quantidade e o valor unitário, quanto que vai dar no total. Então, a gente usa a multiplicação. Ah, eu podia colocar 20 mais 20 mais 20 mais 28 vezes? Pode, só que vai ser mais difícil para você. E a intenção aqui é que vocês também consigam fazer isso, porque é mais prático e muitas vezes cai no erro de não repetir uma. Aí, se você põe só 7 vezes, aí o resultado não é o mesmo, tá? Aqui no final é a soma que a gente acabou de aprender, né? A quantidade de pessoas é 50, aqui é o total do teu orçamento, ou seja, o meu total do meu orçamento é igual a F14, ou seja, a fórmula que está na linha 14, tá? E o valor por pessoa, que é AC17, que é o meu valor total, dividido pelo número de pessoas. Beleza? Então, vamos começar a construir nossa planilha, baseado nisso. Eu vou deixar aqui essa planilha aqui para vocês, enquanto vocês faz aí a de vocês. Ó, lembrando, a linha 2, ela está mesclada da B até a F. Viu? Aqui é a única que a gente vai usar esse comando de mesclar. O resto não precisa, tá? Tentem fazer, que eu vou abrir aqui a minha.
trabalhar. Vamos lá, eu vou abrir aqui a minha planilha para a gente ir construindo junto, gente. Aqui. Vamos lá, que eu vou pegar para a gente construir a planilha junto. Ó, já comecei aqui a minha. E a gente já vai fazer algumas coisas que a gente aprendeu na aula passada. Valor unitário, valor total, doce, refrigerante, cerveja, mesa barra cadeira, forno e copo. 8, 2, 20, 5, 10, 10 e 2. Centro, quanto vai ser, vai ver? O último também é centro. 2 litros, baixa, idade.
Vou formatar minhas duas colunas aqui já, ó. Se vocês quiserem prestar um pouco de atenção aqui, a gente já vai. Ó, vou descer um pouquinho, vou centralizar minha cor cinza. Minha data aqui tá assim, ó. Esse aqui meu tá assim. Aqui eu preciso justamente formatar ajuste da largura da coluna. Aqui eu vou colocar aqui. Então, eu vou formatar aqui em vez de ajuste, essas 6 aqui, a gente vai formatar com quebra do texto automaticamente. Vem pra cá. Tá? Cuidado, está errado. Abre um pouquinho. Unitário, valor total. Vem aqui, ó, centraliza. Deixa bem no meio. O valor total, vou abrir um pouquinho para caber o valor total, porque vai ser bastante número. Vou deixar aqui em cinza, a cor que tá em cima. Botar. Ajuste. Não sei. Abre aqui, ó. Só no comando de abrir. Aqui embaixo, que é a minha linha 14. Ela vai ficar cinza. Isso aqui eu vou colocar todas as bordas. Nesse aqui. Minha linha 15 é número de pessoas. 50. E a 16 não preenche. A 17 é valor total. 18 não preenche. E a 19 é valor por pessoa. Abrir aqui. Aqui. Essa daqui eu posso selecionar, clicar no Ctrl e selecionando as 3 e todas as bordas. Vou configurar aqui, ó, para dinheiro aqui, ó. Separador de milhares. Aqui tá dizendo que tem também a referenciazinha da moeda, então vamos colocar o formato da moeda. Prontinho. Essa daqui, ela tá nessa formatação aqui, ó.
centralizado. Podemos? Ó, pessoal, a gente vai começar fazendo a minha planilha e vocês prestar um pouco de atenção, porque senão a gente não vai conseguir terminar a planilha. Só agora nesse tempo que a gente tem para a gente poder finalizar, tá? Eu fiz a planilha aqui, formatei para ficar o que tá lá. Então, se vocês observarem, ó, aqui a linha 2 eu puxei um pouquinho ela estava assim, aí você clica aqui, ó, duas setinhas para cima e para baixo, significa que eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Dê um espaço, tá?
Aqui eu coloquei elas nesse formato aqui, ó, todas as bordas. Aqui também, se você ver, tá com o formato todas as bordas. Essa linha aqui, a gente, ó, eu acabei de fazer a configuração dela, coloquei ela aqui, ó, tá selecionado esse aqui, que é a quebra automática do texto, quebra do texto automaticamente, viu? Aí ela tá também aqui personalizada com a cor cinza, que é a cor do preenchimento, só essas três aqui, tá? Essa planilha aqui, ó, até aqui vocês podem colocar ela também em todas as bordas. Seleciona somente essa célula aqui da linha 14, a célula F, a coluna F, essa célula aqui 14. Aí vocês colocam também em todas as bordas. E aqui também, na 15, seleciona só as duas, coloca, tá? Todas as bordas, a 17 e a 19, tá? Aqui é maior, essa célula é maior do que essas aqui de cima, tem mais número. Vocês arrastam aqui um pouquinho ela. É igual como eu te falei para vocês, seta para um lado, seta para outro, significa que eu posso arrastar para onde eu quiser. Aqui a coluna C, quantidade, a coluna D, que é unidade de medida, a gente centralizou. Ó, se vocês verem, ela tá aqui, ó, centralizada. Pode até colocar aqui também. Os dois centralizados, tá? Bom, a gente viu lá no nosso material que foi enviado para vocês que tem a fórmula aqui da hora, né? Ou de hoje. Como é que eu coloco hoje? Tá aqui. Hoje, lá no material que eu mudei a função, que é hoje, o parêntese, né? Parêntese, abrindo parêntese, fechando, significa que vai para a data atual do sistema. Então, vamos ver se isso funciona. Ó. Peraí. Puxei? Não coloquei o é igual. Não vai. Pronto. Se eu digitar minúsculo e a fórmula sempre vai para maiúsculo, ó, é esse aqui, ó. É automático. A data de hoje. 16 de agosto de 2023. Então, essa é a fórmula. É igual a hoje, abre o parêntese, fecha o parêntese. É a fórmula. Hoje. Tá? Aqui, o que que a gente quer saber lá no exercício? A gente quer saber o orçamento. Quanto que vai custar cada coisa aqui, pela quantidade. Então, esse aqui é igual. Coluna F, linha 7. Coluna E, desculpa, linha 7. Aperta o vezes Shift e o número 8, que é onde tem a cruzinha, viu? O xizinho, o asteriscozinho, na verdade. Porque tem muita gente que não sabe como é que faz para apertar o que está acima do teclado com os números. Eu estou no notebook, mas também nos teclados normais é a mesma coisa, tá? Então, você aperta Shift, aperta aqui o 8, vai dar o sinal de multiplicação, e eu vou selecionar a célula aqui da coluna C, a 7. Vou dar Enter. Pronto. É isso, tá? Aí, esse você tem as duas opções, fazer em cada uma para poder ir treinando, ou arrastar, tá? Aqui a gente precisa fazer a soma. Então, aqui, eu vou pegar aqui, clicar nesse Ezinho aqui, que é a soma, e vou dar Enter. Na linha 17, ele está pedindo o meu total. Meu total é esse. Então, qual é o meu total? É igual a fórmula da linha 14, coluna F. Quanto que dá por pessoa? É igual
o meu valor total, que é a coluna C, linha 17, dividido pela quantidade de pessoas, que também a linha C só muda, que é a coluna C só muda a linha, que é a 15. Enter. Esse é o meu orçamento. Tá? Entendendo que esse é o dever. Se vocês colocarem aqui a data for amanhã e colocar hoje, vai aparecer o hoje da data de vocês, tá? Se vocês quiserem também, depois pode mexer, brincar com as quantidades aqui, sabe? São 800. E se fosse 7,5, 700,5, tá? Pode brincar também com isso. Aqui, como é que a gente sabe aqui se esse é um valor fracionado ou se ele está dividido certinho? Aí a gente vem aqui e aumenta as casas decimais, ó. Então, ele dá 10,444. Quando a gente vem aqui, ó, ele arredonda para 4, porque para arredondar para 5 tem que ser acima de 5, depois do número 4 aqui tem que vir o 5, viu? Todo o material que eu passar lá, que tiver toda ensinando vocês a fazer as fórmulas, vocês podem fazer igual tá lá. A gente tem aqui também um de funções de data e hora, que é bem importante para vocês fazerem, onde tem as fórmulas dizendo o dia da semana, né, o agora, o hoje, como foi colocado aí. Tentar fazer sempre esses exemplos que a gente coloca no material para vocês, que aí vocês vão treinando e para tirar dúvidas também, viu? Ó, eu vou. Esse é o meu resultado 10h44 e eu vou mostrar para vocês o resultado, que é o resultado lá, que está lá no exercício. Ó, 10h44. Aqui no exercício, aqui na resultado final, ele diz qual a altura da linha. Então, essa aqui da linha 2, vocês podem configurar a altura da linha para 20. E aqui da linha 6, vocês configuram para 30, tá? Eu vou configurar aqui o meu. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou configurar para vocês também configurar de vocês. Ó, vai aqui formatar ao invés da largura, da altura da linha ajuste, eu vou colocar, ó, a minha tava 31,5, vou colocar 20. Ó, a linha 6 eu seleciono todas aqui, formatar. Minha altura da linha, aqui tá menos, é 29, lá é 30. Vão sempre salvando a planilha para que vocês não percam. Não percam o que já foi feito. Qual a altura da linha 6? É 30. Aqui, ó. 30.
Cada data, qual é a altura? Não, permanece a mesma, né? Hello? Tem alguém aí? Alô? Ademar, o primeiro é 20 e o segundo é 30. Não, da data. Ah, da data eu não sei. Mantém o mesmo, então. É o Pelo que eu mesmo. entendi, ali é o mesmo, tá. É o mesmo no, Tá. no Só material. 20 e 30, tá. É só a largura do B que modificou, mas é o mesmo. Tu sabe que eu esqueci ali como é que deixa um abaixo do outro lá, unidade de medida, porque aí senão fica grande demais a coluna. Hein, Celiane? Tem replay ali? Ou alguém? Tu vai na quebra de... Eu não sei como se chama, mas é a quebra... Onde está a letra A, B, C... Quebra de Quebra. texto automática. Isso. Automaticamente. Quebra Em cima de quê? mesclar. Quebra de texto automaticamente. Fica logo acima do mesclar. Ah, tá. No meu aqui só tem mesclar, através, célula... não tem. Ah, tá. Quebra de texto automática. É a letra A, B e C, com uma Sim, setinha sim, sim. C debaixo. Eu vi agora. Esse é para enviar agora ou só na próxima aula? Alguém com dúvida? Todo mundo quietinho e concentrado. Eu acho que você não nos ouviu por um tempo. O microfone está desligado, Ademar. Então, quebra-texto automaticamente no meu, não estou conseguindo. Eu já cliquei ali, que ele abre uma caixinha de diálogo, aí eu boto lá, marco ela, quebra-texto automaticamente, e ele não aceita. E a coluna está selecionada. Seleciona só a linha. Sim, eu Tu estou não na linha. congelou, Ademar? Será? Tu não congelou tua linha? Vou tentar de novo, né? Formatar linha de célula, aí vem quebrar texto automaticamente, está marcado. Aí eu dou OK e ele não quebra o texto, ele continua reto, unidade de medida reta, e não um abaixo do outro. Porque eu deixei para depois, aí Vamos ver aqui, peraí. Aí tu consegue apresentar? consigo. Apresenta aí para mim, então. Deixa eu ver.
Onde é que ela está? Tá, vamos ver. Eu acho que eu já sei o que que é, mas eu quero que você me apresente. Se o seu texto tiver com não ultrapassando, é isso mesmo. A parte de quebra automática, ela só entende quando o seu texto está ultrapassando a célula. Então, se você for lá e diminuir a sua célula a ponto do medida, da linha aqui, ficar depois do nome medida, cortando o nome medida, aí ele consegue pegar a formatação. É que como eu ajustei, né? Aí ela... Então foi isso. É, isso. Então eu tenho Ó, que você vai desfazer. aqui em cima, diminui ela, não precisa nem desfazer. Clica aqui em Tá. cima no D e aí diminui ela. Não, aí não. Aí Ah, não. Lá na coluna, Ah, na letra D. aqui. Aí, isso. Pronto. Viu? Foi isso que aconteceu. Antes de você ajustar, nessa daí, se você percebeu, eu não ajustei. Agora, por que que o teu tá mesclado o valor unitário? Você viu que o seu valor unitário tá mesclado? Letra E e F? Seleciona toda a tua coluna aí e tira essa Vi, mescla. vai ver que eu fiz sem nem perceber que estava mesclando ele. Está selecionado. Tira lá o mesclar. Não, aqui Vai tirar o embaixo mesclar? Tá. Como é que desfazer? Como é que Só clica desfazer? novamente. Clica Tá. desfazer. Pronto. Você tem uma coluna a mais aí, que você pode ou excluir ou copiar e colar a próxima, arrastar a próxima para esse lado. Seleciona do valor total e arrasta ela para lá. Você sabe Tá, arrastar? mas também pode excluir, né? Pode excluir também. E aí? Coluna inteira. Pronto. Tá. Prontinho. Aí agora, Aí você. diga. Você viu que você excluiu a coluna inteira e desconfigurou o seu nome lá de cima, né? Sim, Festa, aí eu estou orçamento para tentando. festa. O que vai primeiro? O alinhar automaticamente ou ajustar o tamanho? Ou independe? Nessa daí a gente não vai alinhar automaticamente as células todas. Mas pode A gente vai quebrar o pegar texto? algumas. Quebre o texto. Primeira, a linha 6 vai precisar quebrar o texto. As demais você pode ajustar. Uhum. Pronto. Viu? Isso. Pronto. Ó, não deu ela. Por quê? Tu lembra? Será que eu mesclei tudo? Não, não, que ela está numa coluna só. Não, eu acabei de te falar. Apesar, ó, ele só entende que você precisa fazer a quebra automática do texto se ele estiver ultrapassando a célula. Agora, se você olhar o teu exercício, o valor total não está assim. O valor total, ele está sem essa quebra automática do texto, ele está numa reta só, não tem isso. Ele está padronizado para a coluna estar um pouco maior, que é para caber os números. Não é isso? Tu viu o teu Sim, exercício? sim. Pronto. Então, desse jeito aí, você pode abrir a coluna, aí vai ter que arrastar no em formatar, porque aí ele volta Abrir assim mais? aí. Isso. Tá. Ele é assim. Essa linha 6 tua precisa formatar ela no centralizar, tá Ó, mas tu tá centralizado, vendo? Ó, mas não. quando eu aumento, aí ela não fica abaixo.
É isso que eu estou te falando. Aí você precisa fazer aqui a formatação de deixar as palavras no meio, a escrita no meio. Você centralizou a sua palavra, mas você não colocou ela no centro da célula. Aí, se você vai aqui em cima, pode baixar. Ó, se você vai aí no Não alinhamento, vai. pode dar, Ah. isso, vai no alinhamento. Não, aí não. Em cima do centralizar, onde já está, é o alinhamento. Sim, Onde sim, está a já tua está setinha aqui. vermelha. Sim, E tem aí no de vários. cima também. No de cima, onde está em cima do. Aí, ó. Ó, Sim, alinhar no meio. tá. Você leu? Sim, já Alinhou no botei no meio. meio. Pronto. Se você selecionar a linha 6 e fizer esses dois processos, ela está te dizendo o seguinte: você está colocando centralizado o nome e alinhando ao meio da célula. Uhum. Todos. Inclusive o nome orçamento para a festa. Você faz as duas coisas. Você centraliza o nome e também alinha ele para ficar no meio da célula. Mas ele não ficou. Ficou, sim. É? Aí, ó, você clicou para baixo, ele foi para baixo, ele está no Ah, meio. não, tá falando em cima, tá? Não, tudo bem. Eu estava falando de centralização. Tá bom, entendi, Viu? entendi. Alinhamento é uma coisa, centralização outra. Centralizar, é. Não, é bom, depois a gente vai só brincando com as coisas, né? Para poder. Isso, a ideia é ir brincando com as coisas. Faz a fórmula. Ah, você ainda não fez a Não, fórmula não, aí eu vou fazendo dos depois, valores. sabe? Aí eu tava. Eu gosto de ir aproveitando algumas coisas que tem dúvida e perguntando para poder. Pronto. Esse nome aqui, orçamento para a festa, você vai saber sem colocar ele também até a célula F, né? Ele vai até a F? É, lá no exercício Ah, ele não, vai aqui até não. a F. Ai, foi demais. Mas por que que ele não Aí vai você tá, até. Estou porque você arrastando tá para ver se arrastando. ele ia. É, eu ia querer para ver se ele vinha. Não, você vai ter que selecionar as duas, desfazer a mescla e fazer novamente. O refazer a mescla. Clica lá. E não pode fazer a mescla de uma vez? Vai lá na Ela. mescla. Ó, Pronto. Agora você precisa fazer o quê? Ela não tá. centralizada. Eu sempre, quando venho, eu já faço isso aqui. Eu Não, vou não no que é faça mais isso não. fácil. Não, não faça isso não. Se a gente precisar fazer alguma forma, você colocando esses espaços assim, Hum. a gente perde a fórmula, igual a gente estava falando. Então, você tira todo o espaço, deleta tudo e vai lá em centralizar. Dá um Pra enter aí. deletar tudo? Tá. Não, Vou fazer. enter. Dá um enter para poder você passar para a célula de baixo e você ter a opção de mexer aí, nos comandos de cima. Pronto, agora centraliza. Aí. Hein? Quer dizer, se você arrastar daquela maneira lá no cursor, aqui, como a gente vai, ou no teclado, ela pode desconfigurar. É porque você arrastar, você está falando que você quer copiar a informação que está naquela célula. Como é uma célula mesclada, quando você vai para arrastar, ela vai querer arrastar a quantidade de colunas que ela está ali, na mescla. A maioria das vezes, sempre acontece quando você vai
arrastar uma célula mesclada, ela vai dizer o seguinte: célula mesclada, não compatível com as células que você quer copiar. Ela vai dar uma mensagem mais ou menos assim. Porque como as outras células não estão mescladas e você só está copiando, ele vai dizer que o tamanho de onde você está copiando não está compatível com o tamanho do texto que você quer copiar. Sim. Ele não vai, entendeu? Então, para você, até mesmo para você arrastar isso daí, não vai botar um vermelho? Eu admirei. Tenha calma. Sentindo aí para ver as manifestações da oposição, sabe? Entendi. A oposição, vai falar. A oposição falando. Vai, por isso que eu Eles estou te estão com falando, a medo gente. que logo, logo a gente vai se classificar, então. Ah, Com medo hoje. eita, Vai colocar cinza, né? Só por medo, Neymar. não. Isso aqui, já ouvi falar em secagem? Não, Celiane. Por aí tem essa expressão, Ó, demais. secagem. Secagem que eu estou dizendo é Tem. uma estufa, um local assim, sabe? Então, oi. Aham. Ah, é de estufa que você tá falando? Ah, eu pensei que era de secar mesmo, de olho, ó. Aham. Mas hoje a aula vai até às 11h59. Para colocar a borda aqui na linha vermelha, não tem que ir lá na janelinha ali de todas as bordas? Sim. Né? Marca aqui, né? E daí vai lá na janelinha. Bota a tua, Clora, bota a tua, pronto. Vou Não, tirar aqui. eu não vou conseguir terminar hoje, eu me atrapalho muito. Não. Não, mas é bom para você Façam. Eu vou fazer amanhã. exercitar Amanhã eu isso. vou fazer bem com calma, e daí eu posto ali, mando para a Ciliane para ela olhar. Isso, ó, e façam com calma. Por exemplo, Ademar aí dá uma olhada lá no material. Eu sei que tem Aham, algumas isso. coisas que estão erradas. E aí vão olhando o material, gente, e vão fazendo, tá? E aí vocês depois mandam para mim também esse exercício. Eu vou pedir que esse exercício vocês mandem para mim no mais tardar até sexta-feira. Pode ser? Combinado assim? Aquele anterior vocês precisam me mandar também. Então, quem não mandou, quer mandar junto com esse, pode mandar. Mas tem que ser até sexta-feira, dia 18. Tá? Na Mas ele próxima vai aula, estar a no gente vai mesmo fazer arquivo? cálculos mais complexos. Ele Tá vai no estar no mesmo mesmo arquivo, arquivo, só que, então. mas só que quem já me enviou agora, eu vi que algumas pessoas já estão encaminhando. Quem me enviou agora a planilha e só tem a aula anterior, vai ter que mandar essa aula daí para a gente corrigir também. Porque a próxima aula que a gente for fazer já é umas fórmulas mais complexas. É a nossa última aula para poder a gente entrar em planilha dinâmica, formação de gráficos, que já vai para o intermediário. Ô, Celiane, e aquela. Eu tô acompanhando no material aqui, aquela tabela das funções de data e hora, a gente vai fazer? Isso, vamos treinar ela data e hora, viu? Tá, que eu tô E é apanhando por isso que eu nela. estava falando que isso. Já tenta fazer essas aí do jeito que está aí escrita. Se você fizer essa mesma planilha que está aí, Beta, igual está demonstrando, você já consegue fazer o cálculo. Igual está aí Eu demonstrando. não estou conseguindo fazer aquilo que está escrito na E até a G da linha 6. Peraí. Dia 8/4/24 é quinta-feira. Mas essa dia 8/4/2004 é quinta-feira, não é uma fórmula. É escrito? Tá só escrito. Ah, As fórmulas estão tudo aqui, ó. Tá?
Eu vou ter que ler o material da semana passada, então. Tá, mas a gente vai trabalhar, tá? Funções de data e hora, dia da semana. A Beta poderia Eu? fazer um reforço pra gente na sexta-feira, às 10 horas da noite, alguma coisa assim, 22 horas. Não sendo hoje, tá bom. Na sexta-feira, 22 horas. Tem alguém com mais alguma dúvida, gente, aqui no grupo? Todas as dúvidas. Celiane, eu coloquei a fórmula ali de hoje e não consegui. Veio para mim do lado ali escrito ajuda, e daí veio uma explicação ali sobre a fórmula. Mas eu não consegui, eu coloquei ali, não sei o que eu fiz de errado. Vamos lá, deixa eu aqui apresentar o meu. Você está aqui na planilha que a gente está fazendo agora, certo? Isso. Uhum. Foi nessa fórmula aqui? Eu coloquei igual a palavra hoje e depois coloquei... Parêntese. Isso. Abre o parêntese e fecha o parêntese. Isso. Mas tu não colocou o signo de igual antes, Rê? Coloquei. Você copiou desse jeitinho ou é igual a hoje? Como está aí na tela. Sim. Faz de novo e dá Enter. Vamos lá. Sempre aperta o Enter. Não aperta nenhuma tecla do mouse. Tu não deu Tem que Enter, selecionar. sabe? Porque aqui eu tô aqui. E mesmo assim ainda tá indo, mas ó, você tá vendo? Ele seleciona como se eu quisesse selecionar um intervalo. Aí, se eu for aqui, dá dando esse aqui, ó. Encontramos um problema nesta fórmula. Viu? Então, toda vez, para fechar a fórmula e ela somar, dá Enter. Hoje eu estou no Drive, Celiane, fazendo no Excel do Drive. Ele não tem quase nada de ferramenta. Aí Ele até tem. Aqui, Não, ele tem. eu estou descobrindo aqui por outros caminhos, mas até que está dando certo. Deu certo agora. Deu certo, né? Deu. Eu já estou feliz que estou conseguindo trabalhar no Drive, já estou me achando assim uma doutora então, já. Pronto. No Drive, o Excel, ele tem todas as formas do Excel normal. Qual é o problema? Ele tem uma outra linguagem. Aí, muitas vezes, a gente não sabe o que ele está falando, que é aquilo que a gente quer. Principalmente, Cris, eu apanhei muito, até um dia desse, no Drive, para colocar as linhas de grade, filha. Eu falei, Jesus, onde que é? Sabe, meu Deus, você vai procurando e lá não tem todas as bordas, a linha de grade, não tem. É bem restrito e as ferramentas também não tem todas que aparecem no... Do lado direito tem uns risquinhos, que é onde você formata do jeito que você quer a grossura do fio, aí lá vem dizendo, é 0,5 P.T, alguma coisa assim. Ali que significa as bordas. Na verdade, tem tudo, né? Só que estão escondidas. Tem tudo, é escondido e é oculta. outra língua. Então, assim, não é a língua do Excel. Tem que mexer em tudo para tu conseguir ir descobrindo. Senão não consegue, né? Descobrindo. Em formatar em tudo, mas não fica visível assim, igual tá a barra de tarefa do Excel, e é uma outra linguagem lá. Mas ele faz tudo que o Excel normal faz, uma outra linguagem. Mas tem tudo. Pessoal, eu antes de finalizar a aula, queria lembrar os participantes que a lista de presença está no chat e vamos colocar ela também no grupo de WhatsApp. Para todo mundo preencher a lista de presença, que é muito importante.
Sim, gente, como a gente fala no início aqui, eu sempre apresento, este é um curso que ele é de um termo de fomento junto com o antigo Ministério da Cidadania, é um recurso público, toda vez que a gente trabalha com recurso público, a gente precisa comprovar. Para a comprovação das atividades desse curso é necessário a lista de presença, tá? Ele é online e a gente precisa comprovar. Mesmo com a gravação, eu preciso da lista de presença, que é para fazer a prestação de contas junto ao Ministério, tá bom? Bom, é às 20h59, a gente vai finalizar aqui a nossa terceira aula de Excel, tá? Nós temos um exercício para casa além desse, que vocês não precisam entregar na sexta, mas é para vocês também fazer ele, porque muitas pessoas já conseguiu fazer esse de agora, algumas pessoas, e aí vai ficar como dever de casa, tá? Eu vou encaminhar agora para vocês lá no grupo. Quero agradecer a todos vocês que participaram agora da nossa terceira aula. A semana que vem é a nossa última aula do Excel básico, tá?